capetada! Eu tô de volta aqui com algumas olheiras, mas para explicar para você duas formas de você poder distinguir se uma molécula é polar ou apolar e como isso pode influenciar na geometria dela. Então, bora lá! Coloquei aí a primeira parte do nosso quadro de hoje, tá? Primeiro vamos falar de polaridade. Dois jeitos de ver o tipo de polaridade. Primeiro caso, você vai olhar para o átomo central. Então eu coloquei ali, aqui ó, o átomo da água, né? A molécula de água, que é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Lembra? Quantos elétrons tem na última camada do oxigênio? 6. Ele está na coluna 16 ou 6A, cada um tem a sua coluna, isso pode variar. Então isso já está dizendo pra gente quantos elétrons tem na última coluna. Ou, lembra da regra do octeto? Todo mundo quer ter 8 elétrons. Então você conta quantas casas você tem que andar até chegar na última coluna lá dos gases nobres do nosso autoclero da tabela. 2. Então ele tem 6 elétrons, tá? Mas isso é assunto aí de outra aula. Bom, se ele tem 6 elétrons, ele vai fazer 2 ligações. Então ele já tá aqui, ó, fazendo a ligação com o hidrogênio e o hidrogênio também fazendo a ligação dele porque ele precisa de 2 elétrons. Repara que 4 elétrons não estão fazendo ligação. Isso aqui é o que a gente chama de nuvem eletrônica ou simplesmente nuvem de elétrons. Quando tem a presença dessa nuvem de elétrons no átomo central, ou seja, no átomo no meio, são classificadas como moléculas polares, sempre que sobra nuvem de elétrons. Combinado? Repara o seguinte, eu já vou comparar com a molécula apolar, que é para justamente você ver a diferença. Aqui, ó, eu coloquei o átomo do CO2, né? Nosso gás carbônico. O carbono tem 4 elétrons na última camada, então ele vai fazer 4 ligações. Então, 2 aqui com oxigênio e outras 2 para o outro lado. Repara que não sobra nuvem de elétrons no carbono. Vai sobrar no oxigênio? Vai, mas elas não vão definir a questão da polaridade. Só vai definir a questão da polaridade se sobrar nuvens no átomo central. Então a molécula do CO2 é apolar. Combinado? Fácil, né? Bem fácil. Agora, uma outra coisa que pode classificar se uma molécula também é polar ou apolar. Repara o seguinte, o HCl está sendo ligado entre o hidrogênio e o cloro. Eles são, né, substâncias diferentes e eles têm eletronegatividades diferentes. O que é eletronegatividade? É a força com que você atrai um elétron. Concorda comigo que o cloro tem mais eletronegatividade que o hidrogênio? Lembra que a eletronegatividade ela cresce para cima e para a direita. Então, o cloro é mais forte do que o hidrogênio. Então, ele vai puxar com muito mais força, como se fosse um cabo de guerra mesmo. É como se ele ganhasse o cabo de guerra. Quando tem essa resultante, né? Vamos lembrar um pouco de física, de força de resultante. Ela também é classificada como uma molécula polar. Agora, vamos olhar para a molécula apolar. Eu coloquei aqui o CH4, que é o metano. Repara que o carbono que está aqui no meio está sendo linkado com 4 hidrogênios. Pensa de novo no cabo de guerra. Os 4 hidrogênios estão puxando com a mesma força. Então, o carbono não vai se mover. Se ele está sendo puxado com a mesma força para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, ele vai ficar parado. Então, ele é uma molécula apolar. Ele não vai ter uma força resultante. Porém, se por um acaso eu venho aqui, tiro esse hidrogênio e coloco um cloro, aí já muda. Já vira uma molécula polar. Por quê? Esse cloro vai puxar com muito mais força do que os outros hidrogênios. Certo? Deixa eu voltar para o que estava, para não ficar diferente. Um outro exemplo com uma molécula de 2 elementos, né? Se eu tenho, por exemplo, o gás hidrogênio, H2, eles estão se puxando com a mesma força, também será uma molécula apolar, tá bem? É simples. Quando sobra nuvem de elétrons, é uma molécula polar, então a água é uma substância extremamente polar. E quando a gente tem uma força resultante, né? Quando alguém ganha o cabo de guerra, também é uma molécula polar. Agora vamos linkar essas situações com a geometria, que ali até já dá para ver algumas coisas. A gente tem 5 tipos de geometria. Eu vou escrever primeiro quando a gente tem 3 átomos. Então a gente tem, de novo, a água e a gente tem o CO2. Repara que eu tenho
3 átomos. Um de oxigênio aqui e 2 de hidrogênio. E aqui eu tenho 1 de carbono e 2 de oxigênio. Repara como eu desenhei, que eu desenho diferente? Exatamente por isso. Quando tem as nuvens de elétron aqui, lembra que classificam como uma molécula polar? As nuvens, elas são extremamente espaçosas, né? Então elas querem muito espaço para elas. Então elas acabam o quê? Empurrando os hidrogênios para baixo. Quando forma essa angulação aqui, ó, sei lá, um ângulo θ qualquer, é o que a gente classifica como uma molécula angular. Agora, o CO2, eu não tô fazendo essa angulação. Não sobra nuvem de elétrons, elas não vão querer muito espaço, então os dois oxigênios vão ficar na mesma linha. Logicamente, essa aqui vai ser uma molécula linear. Tranquilo de ver a diferença. Quando a gente tem 4 átomos, a gente também tem 2 tipos de geometria. Repara o seguinte, aqui eu coloquei a fórmula da amônia, que é o NH3. A amônia é o que a gente sente o cheiro da urina, tá? Quem tem gato e vai trocar areia, aquilo ali é amônia pura. É exatamente esse composto. Repara o seguinte, quantos elétrons tem na última camada do nitrogênio, se a gente for olhar a tabela periódica? 5. 3 desses átomos estão o quê? Fazendo aqui as nossas ligações covalentes. E sobraram 2 que não estão se ligando com ninguém. Então, ela, além de ser uma molécula polar, porque sobra nuvem de elétrons, ela também, por ter essa nuvem, vai empurrar todo mundo para baixo. Então, essa geometria aqui é o que a gente chama de geometria piramidal. Agora, um caso muito específico, mas também que aparece demais, o BF3. O boro, ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Ele estabiliza com 6 elétrons na última camada. Se ele estabiliza com 6 elétrons na última camada e ele tem 3 elétrons na última camada dele, repara que as 3 estão fazendo ligação e não sobra nuvem de elétrons. Além de ser uma molécula apolar, ela tem uma geometria que a gente chama de geometria trigonal plana. Agora, quando a gente tem a situação de 5 átomos, que é o caso aqui, ó, do nosso metano, já coloquei até aqui, de 5 átomos, a gente só tem um tipo de classificação, que é a tetraédrica. Aqui não existe a possibilidade dela ser polar ou apolar. Ela só vai ter esse tipo de geometria. Combinado? Vou dar o tempo aí para você tirar a sua foto ou o print da tela. Agora uma última dica bônus para quem gosta dessa parte de química. Existe um brinquedo, eu não sei se é classificado como um brinquedo, onde a gente pode desenhar diferentes moléculas. Então essa aqui é a molécula da água, tá? O azulzinho é nosso átomo de oxigênio e os brancos são os nossos átomos de hidrogênio, tá? Então aqui, ó, a gente pode tirar e montar diversos elementos. Quem estuda já orgânica de segundo ano, cadeias carbônicas, ó, você pode montar cadeias carbônicas. A gente tem os carbonos pretinhos, em que eles têm fazendo 4 ligações rodeados de hidrogênio. Ó, eu tenho esse aqui também, ó, eu montei um elemento qualquer, em que eu fui dar outro dia uma aula sobre cis trans. Para quem já vê cis trans, isso aqui é extremamente legal, mas isso é matéria lá pro pessoal do terceiro ano. Então isso aqui é um bônusinho, é uma brincadeirinha que vale muito a pena até para entender melhor. Eu espero que tenha ficado clara essa aula e que você possa agora classificar melhor quanto à polaridade e a geometria. Um beijo e até a próxima!